Bueno, estamos de volta. Hoje começando o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Eu simplesmente recostei o mate aqui para a gente dar continuidade e fazer algo diferente essa semana. Embora a postagem seja separada, mas é uma sequência do mesmo dia que nós gravamos o vídeo da semana passada com as alternativas de preparo para garantir a época de semeadura. E o foco deste vídeo de agora, a continuidade do assunto, no caso da gente optar por não fazer preparo. Então, no vídeo passado citei a alternativa que a gente tem de fazer uma semeadura direto na resteva com pouquíssima operação, que acaba daí, neste caso, não sendo direto ao pé da letra, né? Mas a gente faz operações muito breves, de pouquíssimo custo e de bastante rendimento de tempo. E isso dá para fazer, inclusive, bem perto da semeadura, conforme a gente já comentou no vídeo passado, que para quem não viu, vai ficar o linkzinho aqui, ó. Vamos colocar o link de novo na descrição do vídeo. Esse sistema a gente vai manter agora como de praxe. Todos os vídeos que a gente postar, a gente deixa o link do vídeo anterior ou de alguns vídeos anteriores que tenham relação com este assunto, com o assunto do vídeo em questão. Tá? Então, entrando agora no assunto do técnico deste vídeo, a questão, nós vamos optar então por pegarmos uma resteva de arroz. Ainda o assunto é arroz sobre arroz, quem tem que semear arroz sobre arroz. E no vídeo passado a gente descreveu algumas alternativas de preparo com mínimas operações para a gente ganhar tempo e economizar dinheiro e garantir época de semeadura, que garante um potencial produtivo mais alto. Neste vídeo de agora nós vamos fazer a seguinte questão. Pegar o link que a gente já está acostumado a fazer na resteva de soja, que é aquela semeadura de avião, da forrageira. Neste caso, vamos citar as restevas de arroz, com um processo bastante semelhante. E, neste caso, antecipadamente ainda, porque como o arroz a gente colhe primeiro, então a gente conseguindo fazer, de novo, para quebrar o tal do paradigma de que a soja beneficia bastante o sistema da integração com a pecuária, e já teve outros vídeos que eu comentei que azevém, avião e soja não é resumo de ELP, é uma parte do processo, mas não é o todo, uma parte fundamental do processo, mas sozinha não garante a ILP. E também quebrar um pouco a impressão de que a soja tem mais período de pastejo, um azevém, uma pastagem feita, seja qual for a forrageira, feita em cima de uma resteva de soja, tem um período de pastejo maior, porque o arroz a gente acaba pegando a área mais cedo, porque a semeadura é feita antecipadamente. Mas tem os casos de preparo de verão, que a semeadura da forrageira, neste caso, é primeiro do que a forrageira semeada na caída da folha da soja. E nos dois exemplos que a gente vai dar hoje, também é possível fazer uma pastagem numa resteva de arroz. Obviamente que isso tem alguns pré-requisitos fundamentais, depende do ano, não é todo ano que dá certo. Para fazermos a semeadura assim como a gente faz com a soja, na caída da folha do arroz, vamos dizer assim, então fazer a semeadura. Vamos pegar o exemplo do azevém, tá? Foi feita a semeadura do azevém na caída da folha do arroz, então previamente a colheita, e a própria palha da colheita depois vai criar aquele microclima necessário e favorável para garantir a germinação e a emergência dessa forragem. Só que isso depende bastante da condição do tempo, da condição de drenagem da área e principalmente da questão da frequência de precipitação que ocorre após essa semeadura. Então pega um ano com muita chuva durante a colheita ou imediatamente após a colheita, dificulta bastante o estabelecimento da forrageira. Então não é todo ano que dá para fazer dessa maneira, mas é uma alternativa. Então assim como se faz na colheita na resteva da soja, antes da colheita do arroz também é possível se fazer a semeadura de uma forrageira e depois, conforme a área foi colhida, após a colheita, a germinação e a emergência dessa forragem ocorrem antecipadamente, uma área que vai da boca cedo, obviamente que vai se solicitar, vai se requisitar essa área de volta para a dessecação e a semeadura da safra seguinte, primeiro do que as áreas de soja, mas por consequência vai ter dado boca antes das áreas de soja.
Então, as coisas meio que se equilibram. Tá? Outro passo fundamental, eu vou colocar inclusive umas fotos aqui, antes de passar, para trocar o assunto, de complementar o assunto. No vídeo passado eu acabei abrindo mão de usar a didática das imagens, né, das fotografias que a gente tem, mas hoje vamos trabalhar de uma maneira mais fotográfica no vídeo de hoje do que a gente trabalhou no vídeo passado, que a gente optou por não colocar nenhuma foto. Então vocês notem aí, esse caso de uma resteva de arroz com a azevém já se estabelecendo imediatamente após a colheita. Tá? Notem, as imagens dá para notar as taipas ainda nas imagens aí. Num primeiro momento a azevém se estabelecendo, um segundo período depois já com a azevém um pouco mais estabelecido, a área já verdeando, inclusive o gado já estando em cima da resteva. E esse gado cedo na resteva vai nos ajudar a consumir, inclusive, a palha da resteva, uma parte pisoteando e uma parte consumindo, como a gente citou também no vídeo passado. Então essa é uma das opções. A segunda opção é a gente semear, colher primeiro, e se tiver o caso de ter estragado durante a colheita alguma taipa, algum ponto específico, ou que a gente tenha cortado para drenar, para poder fazer a colheita no seco, é o momento, dá tempo inclusive de se fazer o recap dessas taipas, ou seja, se refaz a parte que se estragou, sendo com a colheitadeira, com o trânsito dos tratores, os graneleiros, enfim, por algum motivo tem estragado alguma taipa, a gente pode recapar essa taipa e fazer a semeadura também de avião, contando que vai chover em cima, e a gente já, antes do azevém se estabelecer, coloca o gado para o gado consumir a resteva, porque o próprio trânsito do gado, a presença do gado pisoteando a área, consumindo essa resteva, vai fazer com que boa parte dessa semente seja enterrada e que crie então a condição de germinação e emergência que necessita para que ela se estabeleça. Obviamente, com alguma chuva em cima da área, nos favorece também essa condição. Lembrando que essas áreas, estando com taipa, para que a gente tenha condição de ter uma forrageira em condições de aguentar todo o período do inverno dando pastejo, fazendo o papel de cobertura de inverno e principalmente de forragem para o gado, é fundamental que a área esteja drenada também. Então, se nós mantivermos as taipas e não drenarmos a área, a função da taipa é segurar a água dentro da lavoura. Se a gente não cortar as taipas para que a água saia, a forrageira vai acabar ficando em anaerobiose e chega um ponto que não vai resistir, vai acabar morrendo a nossa forrageira de inverno por falta de oxigênio nas raízes. Então é fundamental esta questão da drenagem, manter a área muito bem drenada para que, pela função das taipas, a gente consiga que a gente evite que a presença das taipas nos segure a água dentro da área, comprometendo o resultado da forragem e, por consequência, do objetivo do pastoreio e da cobertura de inverno. Cabe ressaltar aqui um detalhe, que no vídeo passado eu citei o caso da gente dessecar a resteva, quando vai se repetir a área, mesmo com aquele objetivo de fazer um mini preparo, vamos chamar assim. Citei a dessecação da resteva para facilitar a redução da massa que vai ficar de matéria seca, de palha, em cima da área, para facilitar o nosso manejo dessa palha, pensando na semeadura e na emergência da lavoura seguinte. Mas tem um outro detalhe, que neste caso de agora, uma forrageira de inverno vai nos ajudar a manter uma cobertura vegetal que impeça o ressurgimento, ou que reduza drasticamente o ressurgimento de plantas daninhas, principalmente em área que a gente tem problema com resistência a herbicidas. Então, essa forrageira, além de servir de pastoreio, de beneficiar a pecuária, através do pastoreio, está nos fazendo uma barreira física, está ocupando espaço para impedir que se prolifere algumas plantas daninhas, e em caso de área com resistência, mais importante ainda. Aquela dessecação que eu citei no vídeo passado também cumpre esse papel, porque após a colheita, se teve algum escape de planta daninha, elas também vão rebrotar, tendem a sementar e reinfestar a área. Então,
é importante, além da redução de volume de palha que a gente vai deixar para a lavoura seguinte, para a semeadura da safra seguinte, essa questão da dessecação citada no vídeo anterior também cumpre esse papel de reduzir o potencial de reinfestação de algum escape de planta daninha que tenha ficado na área. Tá? Então, esse exemplo que eu dei, seja a semeadura feita antes da colheita ou imediatamente após a colheita, com o azevém, que pode ser também algum consórcio de alguma leguminosa, pode inclusive trevo persa é interessante. Eu já detalho este assunto, mas enfim, eu queria concluir a linha de raciocínio antes de mudar o foco, que seja feita a semeadura antes ou após a colheita, também é possível a gente ter uma forrageira de inverno em cima de uma resteva de arroz, assim como a gente tem nas restevas de soja. Obviamente que dependemos da condição do tempo e principalmente de uma drenagem muito bem feita, visto que nas áreas de soja não tem a taipa que vá segurar a água dentro da área. Então é mais difícil, de fato, sem sombra de dúvidas, é mais difícil manter uma forrageira, uma pastagem de inverno em cima de uma resteva de arroz que a gente não vai desmanchar, mas também é possível. Requer um pouco mais de cuidado, mas também é plenamente possível. E a questão do trevo persa que eu citei, ele tem a possibilidade de ser semeado sozinho, de ser semeado em consórcio, com azevém, com uma aveia. Eu já tive casos de ter usado ele consorciado com uma aveia branca forrageira, que não era aveia com um fim de grãos, mas sim de forragem mesmo, de fazer o papel de cobertura de inverno e de servir de consumo para o gado. Andou muito bem. No caso da área em questão, foi um consórcio utilizado numa resteva de soja, onde a gente iria no verão fazer uma lavoura de sorgo granífero para fazer silagem de grão úmido. Então nós não tínhamos a questão das taipas, mas tem já alguns casos desse trevo estar sendo usado, o trevo persa, estar sendo usado em restevas de arroz. Em Jaguarão tem casos, em Rio Grande tem casos. Então a gente, em Arroio Grande inclusive, tem um centro de pesquisa que está testando a resposta, a curva de resposta ao nitrogênio com e sem esta forrageira no inverno, porque como é uma leguminosa também aporta nitrogênio no sistema e acaba... A gente tem duas opções por fazer isso. Tá? O meu objetivo de falar dessa forrageira é para chamar atenção, além do caso de ter uma outra opção fora o azevém, é chamar atenção do que ela pode nos favorecer. De incrementar a produtividade, a gente tem duas opções. Manter a adubação nitrogenada que estava programada para o arroz, mesmo nas áreas que não tem esse consórcio no inverno, ou o uso dessa forrageira, dessa leguminosa no inverno, pensando em aumento de produtividade, ou fazer um ajuste de adubação nitrogenada, pensando em economizar um pouco de nitrogênio, visto que boa parte do nitrogênio necessário para a cultura de verão vai estar aportado no solo através da fixação biológica que a leguminosa deixou. Esse relato de caso que eu estou dando para vocês, que eu fiz esse consórcio na área que precedia a lavoura de sorgo, metade da área se fez assim, com este consórcio. Eu já citei isso em outro vídeo, mas cabe ressaltar aqui. Metade da área foi feita esse consórcio de aveia branca com trevo persa, e a outra metade da área foi aveia preta tão somente, sem a leguminosa. Na área onde teve o consórcio, a produtividade do sorgo foi maior em quase 600 quilos, 585 quilos a mais de sorgo deu na área que tinha o trevo persa durante o período de inverno, que foi semeado com o objetivo não apenas de cobertura vegetal. A área teve gado, teve presença de gado, pastejo, pastoreio, pisoteio, inclusive, e a gente teve este incremento de produtividade, ou seja, a forrageira no inverno se pagou pelo consumo do gado e ainda assim incrementou a produtividade da lavoura de verão. E um outro detalhe que também já citei em outro vídeo, mas vou aproveitar o embalo. Nesta área de sorgo que foi feito esse consórcio, e que o sorgo teve um incremento de produtividade de quase 600 quilos, após a colheita do grão, após a
a silagem de grão úmido que a gente fez, o sorgo começou a rebrotar e a gente colocou o gado na resteva do sorgo. O rebrote desse sorgo, aonde tinha o consórcio, também foi superior à parte onde era só aveia preta. Neste caso, nós não fizemos avaliação, então não tenho números para passar, mas era visivelmente maior o rebrote aonde teve a leguminosa no inverno. Então, tá aí mais uma opção da gente garantir a área pronta cedo, ou seja, não vamos mexer na área, semeadura direto na resteva, com a possibilidade de ganhos da pecuária, já trazermos a pecuária para dentro do sistema, ou seja, iniciarmos uma integração, pode ser a partir deste momento que a gente chame a pecuária para interagir conosco, interagir com a lavoura. Então, tem o benefício de não mexer na área, garante a área pronta cedo, o uso da pecuária da forrageira no inverno e a possibilidade de um incremento de produtividade na lavoura do verão seguinte. E no próximo vídeo a gente fala então dos casos de soja, sobre soja, algumas alternativas de preparo e alguns outros detalhes para a gente prestar atenção na questão das áreas de soja com a integração com a pecuária, seja para integrar ou já tendo a integração. Forte abraço, nos falamos no próximo vídeo.